Se não existe um eu, quem renasce? A resposta do budismo é algo em que muitas pessoas acreditam sem questionar. Parece que há alguém dentro de nós observando, sentindo, pensando. Um eu, um ser permanente. Olhamos no espelho e dizemos: esse sou eu. Ouvimos nosso nome e respondemos: sim, sou eu. Essa sensação de eu nos acompanha por toda parte. Parece tão natural, tão real, e em muitas culturas essa ideia é ainda mais profunda. Alguns dizem que temos uma alma, uma espécie de essência invisível que nunca muda. Quando o corpo morre, essa alma segue em frente, talvez para outra vida ou para outro mundo. Mas então surge um enigma. O budismo não ensina que temos uma alma. Na verdade, ensina o oposto. O Buda ensinou algo sutil, mas poderoso. Que não existe um eu permanente dentro de nós. Nenhum eu sólido que viva para sempre. Essa ideia é conhecida como anatta, a não existência do eu. E se isso for verdade, então surge a pergunta: se não existe um eu, quem renasce? Isso parece confuso à primeira vista, talvez até estranho. Mas o Buda não nos deixou no escuro. Ele deu uma resposta muito clara, que não nos pede para acreditar cegamente, mas para observar atentamente nossa própria experiência. Vamos começar examinando do que realmente somos feitos, de acordo com os ensinamentos do Buda. Capítulo 1. Do que somos feitos. O Buda nos lembrou que o que chamamos de pessoa não é algo fixo. Não é um objeto sólido e não é possuído por nada dentro de nós. Não existe um eu imutável que mantenha tudo unido. O que somos, disse ele, é um processo. Uma coleção fluida e em constante mudança de partes, como um rio que nunca para de correr. Essas partes são chamadas de 5 agregados. Em Pali, são chamadas de skandhas ou khandhas. O primeiro é rupa, o corpo, a forma física, a pele, os ossos, o sangue e os órgãos dos sentidos que percebem o mundo. O segundo é vedana, os sentimentos, não apenas as emoções, mas a sensação pura de prazer, desprazer ou neutralidade. Isso acontece toda vez que vemos, ouvimos, tocamos ou pensamos. Alguns momentos são agradáveis, outros desagradáveis, e outros não nos causam muita sensação. O terceiro é sana, a percepção. É a parte da mente que reconhece e rotula o que experimentamos, como quando vemos fogo e sabemos que é perigoso. Isso é percepção. Quando nos lembramos de um rosto ou reconhecemos um som, é esse processo em funcionamento. O quarto é sankhara, as formações mentais. Isso inclui nossos hábitos, pensamentos, decisões e, especialmente, intenções. Isso está profundamente conectado ao karma, às ações do corpo, da fala e da mente que moldam nosso futuro. O quinto é vijnana, a consciência. Esta é a consciência que experimenta todos os outros agregados. Ela não existe isoladamente. Depende de condições. A consciência ao ver é diferente da consciência ao ouvir ou pensar. Esses 5 agregados não são estáticos. Estão sempre mudando, sempre em movimento. Nenhum deles é um eu. Nenhum deles dura. O Buda os comparou a uma chama ou a um riacho. Eles surgem, mudam e desaparecem momento a momento, mas por hábito. Nós nos apegamos a eles, os consideramos como sendo eu ou meu. Esse apego cria confusão e sofrimento. Então, quando perguntamos quem sou eu, de acordo com o ensinamento budista, não há uma única coisa para a qual possamos apontar e dizer: isso é verdadeiramente eu. Existe apenas esse fluxo de corpo e mente, sempre mudando, sempre em movimento. Isso não significa que não existimos de forma alguma. Significa que não existimos da maneira como geralmente imaginamos. A ideia de um eu fixo é algo que adicionamos ao processo. É um rótulo, um atalho mental. Ajuda-nos a passar o dia. Mas não é a verdade profunda. E é aqui que a compreensão começa. Quando paramos de procurar por um eu sólido dentro de nós, começamos a ver com clareza.
começamos a perceber como as coisas realmente funcionam. Esse é o primeiro passo. Compreender do que somos feitos, não como uma pessoa fixa, mas como um fluxo de condições em constante mudança. Uma bela dança temporária de corpo, sensações, percepções, pensamentos e consciência. Não uma coisa, não uma alma. Apenas a maneira como as coisas se movem. Capítulo 2. Por que ocorre o renascimento? A maioria das pessoas pensa na vida como uma linha reta. Você nasce, vive e depois morre. É isso. A história termina, mas, segundo o Buda, não termina aí. O que chamamos de morte é apenas uma pausa em uma história muito mais longa. Uma história que geralmente não percebemos, mas que se repete continuamente. Esse ciclo é conhecido como samsara. Não apenas a vida, mas a experiência repetida de nascimento, envelhecimento, morte e, em seguida, nascimento novamente. Uma roda que continua girando. O Buda não ensinou o renascimento como uma crença para nos confortar. Ele o descreveu como parte de como a realidade funciona. Em Pali, a palavra é punabhava, que significa tornar-se novamente. Não é apenas uma frase poética. Aponta para um processo muito específico. A vida não recomeça por magia ou mistério. Ela continua porque algo a alimenta. Esse combustível está dentro de nós. Não é uma alma ou um espírito. É algo que fazemos momento a momento. Esse combustível é o desejo. O desejo, em Pali, Tanha, é uma sede profunda e constante. Desejamos nos sentir bem, evitar a dor, nos apegar, nos tornar alguém, não nos tornarmos algo. Desejamos segurança, desejamos identidade. Até mesmo desejamos a não existência. E cada vez que agimos a partir desse desejo, ele deixa uma marca. Essa marca é chamada de karma. Nossas ações intencionais de corpo, fala e mente. Hoje em dia, a palavra karma é muito usada, mas no budismo ela tem um significado muito específico. Karma não é um sistema de punição misterioso. É causa e efeito. Se você planta uma semente, ela crescerá se as condições certas estiverem presentes. É isso que nossos pensamentos, nossas palavras e nossas escolhas estão fazendo. Eles estão plantando sementes. Algumas crescem rapidamente, outras permanecem dormentes, mas a energia não desaparece. Essas sementes de intenção, impulsionadas pelo desejo, não desaparecem. Quando o corpo morre, elas moldam o que vem a seguir. Elas impulsionam a continuidade da experiência, assim como o fogo se move de uma vela para outra, não porque algo viaje, mas porque as condições são transmitidas. É assim que a roda do renascimento gira. O renascimento não acontece porque merecemos ou porque o universo o determina. Isso acontece porque o desejo continua se apegando e o karma continua fluindo. A mente não para, ela continua buscando. E aquilo que busca se torna a próxima centelha. Não existe uma alma que salta de uma vida para outra, mas existe continuidade. Um fluxo de causas e condições sempre fluindo, sempre transformando esse fluxo. É impulsionado pelo desejo e moldado pelo karma. Não é uma coisa, é um processo, uma chama passada de uma tocha para outra. O Buda apontou para isso, não para nos assustar, mas para nos ajudar a ver com clareza. Porque uma vez que entendemos como a roda gira, também podemos entender como pará-la. Mas primeiro, precisamos ver como o processo realmente funciona. Não como teoria, mas como algo vivo em cada momento. É para isso que vamos agora. Capítulo 3. Como o renascimento realmente funciona. O processo. É fácil imaginar o renascimento como algo misterioso ou distante. Algo que acontece depois da morte em algum outro lugar. Mas o Buda não o descreveu como um grande salto dramático. Ele ensinou que é um processo natural, não uma recompensa, nem um castigo, mas o resultado de causas e condições, especialmente aquelas que criamos com nossa própria mente. O motor que impulsiona esse processo é o karma.
mas não o karma da maneira como a maioria das pessoas fala sobre ele. O Buda não ensinou o karma como uma espécie de placar cósmico. Não se trata de equilíbrio ou vingança. Trata-se de intenção. Ele usou a palavra cetana, a vontade por trás de nossos pensamentos, palavras e ações. É isso que planta as sementes. Quanto mais agimos a partir do desejo, da raiva ou da confusão, mais essas tendências crescem. E quanto mais agimos com clareza, bondade ou sabedoria, mais esses padrões também se aprofundam. O karma funciona como plantar sementes em um campo. Algumas sementes crescem rapidamente, outras levam tempo, mas nenhuma delas simplesmente desaparece. Elas permanecem no campo da mente. Influenciam como vemos, como sentimos, como reagimos. E quando as condições certas se reúnem, elas amadurecem, não como um evento mágico, mas como nosso próximo momento de experiência, até mesmo nossa próxima vida. Mas aqui está a parte que muitas pessoas não entendem. Não existe um eu fixo que possua essas sementes. De acordo com os ensinamentos de Buda, não há ninguém carregando essas experiências em uma bolsa através das vidas. A mente não é uma entidade única, mas sim um fluxo, uma sequência contínua de momentos mentais. Em Pali, isso é chamado de Citta Santati, a continuidade da consciência. Momento a momento, ela se move, moldada por intenções passadas, encontrando as condições presentes e criando a experiência futura. Assim como um rio não precisa de uma alma oculta para continuar fluindo, o fluxo da mente prossegue sem a necessidade de um eu permanente. Cada momento leva ao próximo, como uma onda que avança. O que se move não é uma coisa, mas um processo guiado por causas. Quando esta vida chega ao fim, há um momento final de consciência. Buda o chamou de Kuti-Citta, a mente da morte. Esse momento é moldado por nossas tendências kármicas mais profundas. Não escolhe aleatoriamente, inclina-se para os hábitos mais fortes que cultivamos, especialmente aqueles ligados aos nossos pensamentos e emoções finais. E então, sem pausa, surge um novo momento de consciência. Isso é chamado de Patisandhi-Vinana, a mente de ligação. Não é uma alma saltando para um novo corpo. É o próximo passo no fluxo. O Buda nos lembrou que essa transição não é controlada por uma força externa. É o desdobramento natural de causa e efeito. Como acender uma vela com a chama de outra, a chama continua, mas não é a mesma. Ou como pressionar um selo em cera quente. A forma permanece, mas nada físico se move. Há também a imagem de um eco. A voz que produz o eco desaparece. Mas o som viaja, ou como uma onda no mar, que vem de ondas anteriores moldadas pelo vento e pela profundidade da água, mas sempre nova, sempre em movimento. O renascimento é assim. Não é algo pelo qual alguém passa. É algo que acontece por causa das condições. É por isso que o Buda nunca falou sobre uma essência permanente que se move de vida para vida. Ele nunca apontou para um verdadeiro eu escondido dentro de nós. Ele falou de processos, hábitos mentais, reações, energias que continuam quando não vemos com clareza. E essa continuidade, impulsionada pelo desejo e moldada pelo karma, é o que dá origem ao renascimento. Mas quando vemos isso claramente, não como uma teoria, mas como algo vivo em nossa própria mente agora, também podemos ver outra coisa: o caminho para a liberdade. Porque se o renascimento é um processo, não um castigo, então também podemos aprender a parar de alimentá-lo. Podemos parar de alimentar o fogo. Podemos sair da roda. Capítulo 4. O renascimento está acontecendo agora mesmo. Vimos o renascimento como um processo que liga vidas, impulsionado por causas. Agora, vamos considerar essa natureza desse processo em si, à medida que opera, não apenas entre vidas, mas dentro desta vida. O Buda ensinou que essa dinâmica de tornar-se novamente, de surgir, mudar e cessar, é a própria essência da nossa existência momento a momento.
O Buda ensinou que cada experiência que temos, cada pensamento, cada sentimento, cada movimento do corpo ou da mente, não é fixo ou sólido. Surge, permanece por um curto período e depois desaparece. Essa ascensão e queda acontecem tão rapidamente. Geralmente não percebemos. Apenas sentimos que estamos aqui e pensando isso ou sentindo aquilo. Mas por baixo dessas impressões, há um fluxo rápido de mudança. Um fluxo constante de nascimento e morte no nível mais ínfimo. Em Pali, isso é chamado de Kanika Marana, morte momentânea. Cada estado mental, cada batimento cardíaco, cada respiração faz parte desse processo contínuo. Um pensamento surge, permanece por uma fração de segundo e desaparece. Então outro surge, e outro. O mesmo acontece com nossas emoções. Você pode estar feliz agora, mas alguns minutos depois, uma preocupação surge e então desaparece novamente. Essas não são apenas pequenas mudanças. De acordo com os ensinamentos de Buda, isso é renascimento. Cada vez que um evento mental ou físico surge, isso é um tipo de nascimento, e cada vez que desaparece, é um tipo de morte. Portanto, quando o budismo fala sobre impermanência, anicca, é isso que significa. Nada dura nem mesmo por um segundo inteiro. E quando diz que não há um eu fixo, anatta, está apontando diretamente para essa verdade. Como pode haver um eu sólido dentro de nós, quando tudo o que nos compõe está sempre em movimento, mudando, desaparecendo? Compreender isso não muda apenas a maneira como pensamos sobre o renascimento. Também nos mostra algo muito poderoso. A importância do agora. Porque se o renascimento está acontecendo momento a momento, então as escolhas que fazemos neste exato momento têm um peso real. Cada intenção, cada ação, por menor que seja, molda o momento seguinte. Isso é karma em movimento. O karma não espera apenas pela próxima vida para mostrar resultados. Ele está moldando quem nos tornamos a cada vez que falamos, pensamos ou agimos. Isso também significa que o desapego se torna possível agora mesmo. Não precisamos esperar por um futuro distante. Se cada momento é novo, se o passado já se foi, não estamos presos. Não estamos presos a uma personalidade fixa, a uma história fixa ou a uma identidade fixa. O processo é aberto, flexível, vivo, mas essa verdade não é apenas filosófica. Ela toca algo profundo no coração. Porque quando percebemos que nada permanece, paramos de nos apegar com tanta força, começamos a relaxar nossa rigidez em relação a pensamentos como "este sou eu" ou "sempre foi assim". Começamos a nos abrandar para abrir espaço, e desse espaço a sabedoria floresce. De acordo com o ensinamento budista, essa compreensão do nascimento e da morte momentâneos ajuda a preparar a mente para uma percepção mais profunda. Ela nos mostra que o que chamamos de renascimento após a morte é apenas a continuação do mesmo processo que estamos vivendo agora, condicionado pelo karma, moldado pelas causas, fluindo de um momento para o outro sem um núcleo permanente. E assim, embora a ideia de renascer em outra vida possa parecer estranha, a mecânica básica não é estranha de forma alguma. Ela já está acontecendo agora mesmo. Enquanto você ouve estas palavras, enquanto seus pensamentos surgem e desaparecem, enquanto sua atenção se move de uma ideia para outra, isso também nos remete a algo profundamente humano. Nascer como ser humano não é aleatório, é uma oportunidade rara. O Buda nos lembrou que esta vida humana é especial, porque nos dá as ferramentas para ver com clareza. Podemos refletir, podemos observar a mente, podemos aprender o Dhamma e podemos começar, ainda hoje, a trilhar o caminho em direção à paz. Portanto, embora a ideia de renascimento possa parecer um mistério, o verdadeiro mistério, o mistério vivo, está acontecendo nesta própria respiração, neste pensamento, nesta escolha. E quando vemos isso com clareza, tudo começa a mudar. Não porque aprendemos algo novo,
mas porque começamos a perceber o que sempre esteve lá. Um fluxo, não uma coisa. Um processo, não uma pessoa. Uma oportunidade, não para depois, mas agora. Bem, é isso por hoje. Chegamos ao fim deste vídeo e não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos na seção de comentários. Se você não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo e ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigado por assistir.